E aí pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Campos, aqui da NetFísio. Pessoal, o tema do vídeo de hoje é um contexto simples, porém de muita importância na condição dos pacientes ventilados. Para a gente decidir, a gente vai utilizar VCV ou PCV, ou ventilação por volume controlado ou ventilação por pressão controlada. Essa é a nossa ideia. Não existe, a gente sabe que não tem um trabalho que diz fortemente que um é superior ao outro. Mas talvez em algumas situações eles podem ser mais indicados do que um outro, E a gente vai tentar discutir isso, tá bom? Vamos lá. Aqui no nosso simulador, um paciente em volume controlado, um volume programado de 500 ml, uma frequência de 14, um PIP de 5. O 500 programado, aqui a gente vê o 500 exalado. Um paciente com complacência normal, uma pressão de pico de 21, que é a maior pressão do sistema. Então o VCV é volume garantido e pressão variável. Então esse paciente que está ventilando em VCV totalmente passivo, e aí o seu doente, por exemplo, ele entra numa crise asmática. Aí o que vai acontecer? Vai aumentar a impedância do sistema respiratório, a curva já começou a se alterar. Você já vê, aumenta a escala aqui do gráfico de pressão, pico de fluxo expiratório se achata, aqui a alça expiratória na curva de volume também começa a ter uma dificuldade de soltar o ar. Bom, aumentou a impedância do sistema respiratório. O volume programado de 500 ml, note que ele se mantém, o volume exalado em 500 ml. Por quê? Porque é o objetivo do VCV, manter volume fixo que você programou. Só que, como aumentou a resistência do sistema respiratório, ele faz mais pressão para gerar o volume corrente. Então, uma pressão de pico de 48. A resistência aumentou para ele garantir o volume corrente. Qual é a vantagem? A vantagem é o seu paciente que pode entrar numa crise asmática, como a do simulador, e o seu paciente não hipoventilar, para não ter uma retenção grave de CO2. Então, o VCV tem essa vantagem de garantir o volume minuto, que não vai se alterar. Então, ele aumenta a pressão para gerar o mesmo volume corrente. Outro exemplo, o paciente que vai para transporte. Você imagina o paciente que vai para transporte, ele tem que sair da cama da UTI, ir para a maca, vai para o tomógrafo, passa para a mesa, volta, ou centro cirúrgico, ou o paciente com transporte entre outros hospitais. O que não faz de movimentação que pode atrapalhar a ventilação mecânica, e aí o VCV pode ser uma saída se o seu doente estiver totalmente passivo, porque mantém volume fixo e a pressão oscila. Agora, pessoal, o médico, por exemplo, nesse paciente de asma, vai lá e faz toda a medicação e cessa o broncoespasmo. E aí a curva começa a se normalizar, a fase ESA aqui já melhora, já aparece maior, um pico expiratório, o gráfico de pressão cai a escala, e aí o mesmo 500 ml de volume corrente, também no exalado 500 ml, e aí a pressão de pico retorna para 21, uma queda brusca da pressão de pico. O que isso quer dizer? Tem menos impedância para o ar passar, menos resistência, porque reverteu o broncoespasmo, e o seu doente não hipoventila, você mantém um CO2 normal. Essa é a ideia. Outra situação importante seria, por exemplo, no neuro agudo, o neuro grave, porque oscilações importantes do CO2 está diretamente relacionado ao aumento da PIC, da pressão intracraniana, e isso pode alterar a mortalidade do doente. Então, em algumas situações, principalmente nas fases iniciais e o paciente bem sedado, o VCV é um caminho. Agora, esse paciente, vamos fazer o mesmo exemplo em ventilação por pressão controlada. Então, ele está em PCV, a gente instituiu uma pressão expiratória de 10 acima da PIP, uma PIP de 15, 15 com 10, 15 de pressão de pico, que já vai aparecer aqui. Ele desceu 17 e vai cair para 15. Isso, os mesmos 14 de frequência respiratória.
Um paciente com uma complacência normal, que é o nosso exemplo, uma pressão expiratória, né, com delta acima da PIP de 10, gera 514 de volume corrente. Aí o que vai acontecer? Vai entrar a mesma crise asmática, só que o seu doente ventilando em PCV. Percebe que o pico, a curva já mudou, a pressão mantém, porque é pressão controlada, é a regra do modo. O pico de fluxo INS e ES se achata, porque o fluxo é variável em VCV, e a alça expiratória também já fica mais longa, né, com uma dificuldade maior para exalar. Então 10 de pressão acima da PIP, que era 517, agora já era 211. E o pico? É o mesmo, por quê? Porque a pressão é limitada, 5 mais 10, 15. Então isso não se altera. Então o seu doente tem uma chance grande de hipoventilação, um CO2 de 64, um pH de 7,20. Aí o que você faz? Vai lá e aumenta a pressão expiratória. Por exemplo, uma pressão expiratória de 20 acima da PIP, 20 com 5, 25, aqui vai alterar para 25 de pressão de pico, o gráfico começa a melhorar e o volume corrente começa a ficar próximo do normal. Você fala, beleza, ajustei 422, dá para tolerar. Aí o que acontece? Acontece que pode ir lá e o médico fazer uma medicação, por exemplo, um broncodilatador e reverter todo o seu broncoespasmo. E aí que está o problema, porque o PCV, o volume é variável, só a pressão é fixa. Então se você for ventilar com PCV, fique mais atento, faça uma vigília maior. E aí o médico fez toda a questão do tratamento para broncoespasmo e reverteu o broncoespasmo. Então os mesmos 20 de pressão acima da PIP, que gerava 420 ml, 430 de volume corrente, agora um paciente com uma resistência normal, ele gera mais de 1000 ml de volume corrente. Isso você pode fazer um barotrauma, você pode fazer lesão pulmonar. Aí você tem que fazer o que correndo? Ir lá e abaixar a pressão expiratória para cair o volume corrente. Vamos lá aplicar isso em algumas situações. Se o paciente for para transporte, não é interessante você mandar ele em PCV, porque qualquer movimentação na cama, por exemplo, pode deslocar a secreção e aumentar a resistência desse paciente, né, nessa ventilação. Agora, por outro lado, se o paciente está começando a acordar na ventilação, lembrar que o volume e o fluxo é livre em PCV, isso pode dar um tom de mais conforto para o doente, pode dar, tá bom? Porque o VCV, o volume e o fluxo é fixo. Então, pessoal, qual é a sacada? Não existe qual é melhor, cada um tem as suas particularidades e os seus pontos fracos e negativos. Avalie o seu doente, se você precisa ter um controle mais rigoroso da ventilação, use o VCV. Se você quer dar mais liberdade para o seu doente participar da ventilação e que fique menos assincrônico, o PCV pode ser uma saída, porque o fluxo é livre. Então são só essas dicas, né? Espero que você goste, né? Logo, logo a gente começa a divulgar de novo o curso aí da Netfis de ventilação mecânica e a gente se encontra e logo, logo tem mais vídeo aqui no canal. Abraço a todos vocês.